povo, muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher. Nesta segunda parte, prepare-se então para descobrir o melhor roteiro com Bárbara Taborda e ainda a peça de teatro Morreste-me. Mas essas sugestões ficam para daqui a nada. Por agora é tempo de conhecer um livro que vai mesmo mudar a forma como olha para o seu estudo. Um livro fabuloso. E já temos connosco os autores Nuno Ferreira e ainda Bruno Caldeira. Olá, sejam muito bem-vindos. Que prazer que é receber-vos aqui. Eu começo logo a conversa a perguntar onde é que vocês estavam quando eu estava na faculdade. Este livro não existia e teria dado assim um grande jeito. Quer dizer, estou a brincar porque aquilo até correu bem. também concordo com esta forma como vocês encaram para os estudos. Mas vocês próprios, quando estavam na faculdade, foi por aí também que tudo começou, não é? Porque criaram as vossas próprias regras, as vossas próprias formas de olhar para isto, que é estudar. Não é fácil, Nuno? Sim, exato. Nos comentários que nós tivemos, foi de pessoas já com a nossa idade que disseram que também tinham feito isto tudo, ou seja, depois de fazer um curso seria fácil. Se eu soubesse. Exatamente, ou seja, este é daqueles livros que toda a gente acaba por fazer e que toda a gente poderia escrever depois de fazer o curso. Só que tu quando és caloira, dizem-te estas coisas, só que tu não queres para acreditar. Claro. Então, por isso é que decidimos fazer o livro para que fosse mais, digamos assim, oficial. E o livro acaba por ser a história, ou tipo, como é que eu e o Bruno fizemos o curso, não é? Sim, E depois ao longo dos anos, também com a nossa experiência profissional, tivemos também a oportunidade para amadurecer aquelas ideias e aqueles conceitos e também enriquecê-lo ainda mais com a nossa experiência, que tem sido ao longo destes anos de trabalho, pronto, conciliar de uma forma coerente aquilo que poderá ser uma primeira abordagem muito interessante ao estudo. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês tiveram que amadurecer e de certa forma temos aqui as melhores dicas, truques, técnicas e sobretudo temos aqui, vocês são muito ousados, não é? Porque vocês convidam esta malta das faculdades a divertirem-se. Claro, portanto, sim. Estudar também pode ser divertido, não é? Sim, a ideia de estudo ao mínimo. Pelo menos. A ideia, quando nós dizemos estudo ao mínimo igual ao máximo, o estudo ao mínimo é estuda pouco, mas estuda bem. Portanto, faz com que cada minuto do tempo valha de facto, portanto, faça valer a pena. Porque ninguém gosta de estudar, portanto, porque estudar é uma seca e é mesmo. E, portanto, a ideia é que nós minimizemos o tempo que passamos a estudar, mas que o façamos bem e que sejamos o mais eficientes possível. Não é? E a preguiça é de facto aquilo que mais incomoda também os estudantes. A preguiça e a procrastinação, não é? Portanto, constantemente adiar aquilo que temos que fazer. E isso combate-se, e nós dizemos como é que se combate. Portanto, existem técnicas para se combater, o facto de vermos sempre o pote de ouro no final do arco-íris, de olhar sempre para a recompensa e para aqueles objetivos que queremos atingir. É isso que nos leva a trabalhar mais e melhor. A grande questão aqui, eu acho que vocês também acabam por ter aqui uma espécie de manual também excelente para o Ministério da Educação. Que é de facto, E para pais também. para não é? pais, para não falar dos próprios estudantes. Sim. Aprender a estudar, Bruno, é que isto de estudar, de facto, estudar-se a quantidade como tu falavas, mais do que a quantidade, a qualidade do próprio estudo. Foi isso também que tu sentiste quando estavas a estudar, a dada altura? Foi perfeitamente. Eu era trabalhador estudante. Enquanto tirei o curso, era trabalhador estudante e, portanto, eu tinha que aproveitar o tempo que dedicava ao estudo de uma forma muito eficiente. Portanto, eu não tinha oportunidade para dedicar os dias ao estudo. Teria que dedicar as noites ao estudo ou as manhãs ao estudo. E isso significava que tinha que ter os apontamentos em ordem, significava que tinha que ter o máximo dos materiais de apoio que existiam para as disciplinas, compilados, organizados. E escolher o melhor sítio na sala de aula? Ao lado daquele que estudava mais? Dás muito bem com a menina que estudava muito. Sim, os meus colegas foram uma grande fonte de informação. Sim, e essa rede de contactos e essa partilha que depois que havia, porque realmente eles emprestavam-me documentos, mas eu normalmente tentava entrar em contacto até com outros colegas de anos anteriores, tentava entrar em contacto até com professores de outras turmas, para tentar reunir realmente os melhores materiais de estudo. E esses materiais depois também entravam aqui neste jogo, era também um bocadinho o contributo a que eu dava para as pessoas que também me emprestavam os apontamentos das disciplinas. Portanto, havia aqui uma sinergia muito grande e também por causa disso nós também decidimos escrevermos no livro uma caixa de texto sobre o networking, porque esta interligação entre colegas e entre professores é fundamental
também para Os podermos... apontamentos que vêm daquela pessoa e da outra que já esteve não sei onde, não é? Apontamentos, correções de exames, correções de exercícios, isso são tudo materiais fundamentais se quisermos estudar de forma a mais eficiente possível. Claro. Estudar de forma mais eficiente possível não é estudar para o 20, mas se calhar é estudar para um 14, para um 16, isso depois depende um bocadinho daquilo que são os objetivos de cada um. Não é? E das próprias potencialidades, porque às vezes podes até nem estudar muito, mas estudares bem, até teres depois notas que te surpreendem, uma forma de escrever, que também convence, não é? Às vezes também é preciso perceber quem é que temos à frente enquanto professor. Mas vocês dão aqui também a receita ideal, portanto, podes ir a festas e estudar ao mesmo tempo. O que é preciso é ter disciplina, Nuno. Sim. E é isso que falta também aos jovens quando encaram, os jovens estudantes universitários, e não só, quando encaram a ida para a faculdade. Vamos ter festas, vamos ter calores, vamos entrar para a associação académica, vamos fazer o que tínhamos que fazer, viver este momento e vamos colocando as cadeiras para as disciplinas para setembro. Vamos fazer depois. Não, Há esta ideia. Sim, a ideia aqui é sermos enfocados em tudo o que fazemos. Somos pessoas que gostam de ir às festas e que gostam de sair e que gostam de participar em várias coisas. A ideia é que sejamos também depois enfocados para estudar. E aquilo que nós defendemos no livro é que é possível tirar um curso em Portugal com 2 a 3 meses de estudo por ano. Mas são 2 a 3 meses que valham de facto a pena. Portanto, ou seja, fazer o semestre todo a fazer aquilo que nós gostamos e depois, quando chega a altura dos exames, aí sim, estudar mesmo bem. E o livro tem as técnicas que nós seguimos. Portanto, fazer um plano de estudos para saber aquilo que vamos estudar dia a dia, fazer tipo um calendário com os testes, para saber que teste é que vamos ter em que dia e que dias é que devemos afetar. Encarar como uma batalha. Exatamente, não é? Portanto, como uma batalha. Mesmo plano, colocá-lo mesmo no frigorífico, no telemóvel. no telemóvel, encarar dessa maneira. Exatamente. E as melhores armas são mesmo essas, que são as inusitadas ou as que fogem um bocadinho das regras comuns, não é? Porque nos dias que correm, também essas formas de procurar informação acaba por também ser uma mais-valia, Bruno, do que se calhar há uns anos atrás, na faculdade. Acaba por ser uma mais-valia porque o acesso a essa informação está muito mais difundido e muito mais facilitado. Temos as internets, temos as partilhas, portanto, hoje em dia há um conjunto de ferramentas e nós também falamos no livro e damos exemplos de algumas ferramentas que podem ser úteis para o estudo. Mas, como assim, por exemplo? Por exemplo, nós damos o exemplo de uma ferramenta para podermos utilizarmos as tarefas no telemóvel ou no desktop, no computador. Falamos também em coisas como tirar fotografias a apontamentos. Por exemplo, um colega tem um apontamento de um caderno, nós não temos ali nada para tirar fotocópias, podemos tirar uma fotografia ou um scan. Quer dizer, hoje em dia há o Facebook, há a partilha de documentos nas pastas da internet. Quer dizer, hoje em dia... Está tudo online. Está tudo online, não é? E o que não está online pode facilmente estar online. Portanto, esta questão da partilha no estudo também é muito importante e pode enriquecer vários aspectos. Mas nada disto substitui o que o Nuno estava a falar do enfoque. Não é? Portanto, é importante que as pessoas, quando definirem um plano e definirem um objetivo, o possam pôr em prática e concretizá-lo. Não é? E muitas vezes, em alguns alunos e em algumas pessoas, até nós próprios no trabalho, às vezes falta-nos esta motivação, falta-nos este arranque, não é? Portanto, e nós também achamos que isto também é um fator muito importante e também abordamos isso no livro e damos alguns exemplos. Por exemplo, nós quando tínhamos que estudar por uma cadeira em que se calhar não fomos às aulas durante o semestre... Vocês voltaram às nunca aulas. aconteceu. Nunca aconteceu, Nunca aconteceu. Mas o nosso primeiro passo era, ok, eu tenho este conjunto de fotocópias para ler, tenho este conjunto de livros para ler, tenho estes exames, tenho estes cadernos. Como é que eu começo? Portanto, e nós sugerimos que devam começar por elaborar tarefas pequeninas. Sim. Ok, hoje vou para não assustar. Pequenas vitórias. Para não assustar. Pequenas vitórias. Sim, pequenas depois vitórias. se tornam grandes concretizações. Sim. Vocês concordam também com estudar em grupo? Ou acham que isso depois também acaba por ser algo... lá está, pode ser complicado para desfocar algumas pessoas. Eu acho que se deve estudar de acordo com... É assim, eu e o Bruno estávamos os dois, ou estávamos em grupo, ou sozinhos. Eu acho que depende de cada pessoa. Claro. Ou seja, se gostas ou não de estar em grupo, se é ou não eficaz e eficiente, não é? Porque muitas vezes estudar em grupo é giro, mas acabas por gastar muito tempo com outras coisas. Com outras coisas. São muitas solicitações, depende do enfoque de cada um, depende da capacidade que cada um tem de se enfocar. Mas tipo, o livro, ou seja, acaba por ser um relato daquilo que eu e o Bruno fizemos, mas tipo, a ideia é que as pessoas leiam e que adotem o seu estilo, não é? Portanto, é que não tem que... Isto não é uma receita. Não é uma receita. Não é
Não é chegar Foi e algo que fazer. resultou com Exatamente. vocês, Sim. mas que eu sinceramente vos dou os parabéns. Acho que está muito bem escrito e certamente vai ajudar muitos estudantes e os pais. E os pais, não é? Os professores também, porque aqui vocês Sim. também dão um outro olhar sobre escreverem aquilo que os professores querem ler. Exato, né? exato, E às vezes exato. também conseguir ler quem são os professores também é muito Claro, importante. claro, acho que sim. Muito obrigada por terem estado connosco. Nós que Continuação de agradecemos. sucesso e mais livros com mais dicas e flores. Muito obrigada. Um bom ano para Obrigado. vocês. Bom ano. Obrigado. Aproveita estas dicas fabulosas.